Eu vou ler a notícia e vou te falar todos os absurdos disso. Vamos lá? Coloca a notícia na tela. A notícia crua é essa daqui. Alexandre de Moraes mantém decreto do IOF do governo, mas revoga cobrança sobre risco sacado. Então vamos entender o que aconteceu. A timeline é: o governo do PT faz uma campanha dizendo que vai conseguir déficit zero, ele vai zerar o déficit. O que é o déficit? O déficit é você tem o que você gasta, você tem o que você arrecada. Se o que você arrecada é maior do que você gasta, você tem um superávit. Quando você gasta mais do que você arrecada, você tem um déficit. Nós, historicamente no Brasil, temos essa mania ridícula de aumentar o déficit cada vez mais, e isso por si só não é um problema. O aumento do déficit por si só não é necessariamente um problema, dependendo do que você está fazendo com o déficit. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, tá? Isso aconteceu, isso é um caso real meu, tá? Isso aconteceu comigo. Abri um estacionamento, eu tinha 40 e poucos mil reais. Eu fui lá e abri um estacionamento com um sócio meu, cada um pôs 40 e poucos mil. Então com 80 mil reais a gente abriu um estacionamento. No que a gente abriu o estacionamento, eu precisei fazer alguns investimentos de gasto recorrente. Por exemplo, pagar o primeiro aluguel, pagar o diesel das vans, pagar o aluguel das vans na época, pagar algumas pinturas que eu tive que fazer lá, que a gente fez pintura com cal, e tive que comprar depois tinta boa. Então, se você pegar os meus, por exemplo, 2, 3 primeiros meses do estacionamento, eu tô com um déficit absurdo, certo? Só que eu estou com um déficit absurdo aumentando a minha operação, portanto, aumentando o meu faturamento. Não ao ponto de eu ter superávit, mas isso aconteceu. Eu lembro que logo que a gente empatamos faturamento e gasto. A gente decidiu fazer mais um gasto, que era cobrir mais algumas vagas, porque eu vendia a vaga coberta mais cara do que vaga descoberta. Então eu fui lá e investi em infraestrutura. Certo? E claro que como eu tive aumento também de clientes, eu tive que investir também em mão de obra. Então eu aumentei o meu déficit para gerar um crescimento. O problema do Brasil é, nós geramos déficit e não geramos o crescimento proporcional para você sanar esse déficit e depois ter superávit. Certo? Isso inclusive foi o que foi a motivação da PEC do teto de 2016, que muita gente fala, mas outros países não tem PEC do teto. Não tem PEC do teto porque em outros países, às vezes, você tem outras metas que funcionam como teto. Como, por exemplo, meta de superávit ou meta de aumento do crescimento do PIB. Então o cara fala o seguinte, você até pode gastar mais do que você arrecada, não tem problema. Desde que você aumente o seu PIB ou desde que você diminua nos próximos anos esse déficit. Então você gastou mais do que você arrecadou, mas você está no caminho certo. Dada esta introdução, o governo do PT falou, vamos zerar o déficit porque nós estamos com um déficit muito alto. Ótimo, legal. A gente já sabe que é mentira, porque o Haddad é um incompetente, porque o Haddad, quando ele foi prefeito de São Paulo, ele aumentou impostos, ele aumentou em 50% o ITBI e conseguiu aumentar o déficit da cidade de São Paulo. Então vamos começar aqui, que a gente já sabia que o Haddad não ia conseguir fazer isso. Beleza, ele não consegue fazer. Não conseguir fazer, o déficit está aumentando, ferrou. O que ele faz? Ele faz algumas coisas inéditas que o PT sempre denunciou de outros governos. Ele chega pro Tribunal de Contas e fala, Tribunal de Contas, posso colocar menos dinheiro da educação porque eu tô sem grana? Tribunal de Contas, eu posso quebrar a regra de ouro? Não sei se você sabe o que é a regra de ouro. É basicamente, você só pode pedir empréstimo para gasto de investimento. Você não pode pedir empréstimo para gasto corrente. Então, por exemplo, eu tenho estacionamento, estou pagando 10 mil reais de folha, não tenho os 10 mil reais, eu não posso pedir empréstimo para pagar folha. Eu posso pedir empréstimo para fazer, sei lá, comprar uma van, comprar mais vaga. Eu não posso, a gente quebrou a regra de ouro. A gente vai, posso pedir empréstimo, tá? Para suprir gasto recorrente. Isso aqui, ó, no mundo empresarial, é o primeiro fator assim, você vai quebrar. Tá? Por exemplo, para quem tem posto de gasolina, um dos grandes dramas é você ter o cartão de crédito só sendo recebido depois de 30 dias da compra. Então eu compro o combustível à vista, aí chega o cara, abastece o carro no meu posto, aí esse cara vai embora e paga no cartão de crédito. Eu só recebo esse dinheiro dali 30 dias, ou seja, durante esses 30 dias eu vou colocando dinheiro em combustível que eu compro à vista e só recebo depois de 30 dias do cartão com a defasagem da taxa. O que muitos estabelecimentos comerciais fazem, principalmente aqueles que têm muito capital de giro, né, que é o caso do combustível, que é muito caro. Você antecipa a fatura do cartão para cobrir gasto recorrente. Esse é o primeiro sintoma que está fudido.
Você vai comprar um negócio, fica até uma dica de negócio pra você. Você vai comprar um bar, você vai comprar uma padaria. Irmão, você tá antecipando fatura de cartão? Tô, então, mano, esse cara tá fudido. Se o cara tá antecipando fatura de cartão, você já tá na merda. Você tá pagando uma taxa muito maior pra pegar um dinheiro que depois você vai contar com ele no futuro e você não vai ter pra pagar gasto recorrente. O Brasil está nisso. O Brasil já está quebrando a regra de ouro pra pedir empréstimo pra isso. Aí o governo fala assim, bom, fudeu. Não tô conseguindo suprir as contas, mas assim, taxa bruzinha, irmão. Fala que é pra proteger a indústria nacional e taxa bruzinha e vambora. E taxa bruzinha. Ah... Meu irmão, não tá dando, irmão, aumenta o IOF. O governo vai lá e via decreto, o que é um absurdo. Em vez do governo ir lá e falar, Congresso, vamos mudar a nossa política fiscal, vamos cobrar mais impostos, né? Ele viu que não ia conseguir, o Congresso, que é a representação direta da sociedade, fala, cara, eu mesmo sendo um deputado, mesmo eu pegando emendas do governo, né, indo na minha região, gastando dinheiro com emenda e fingindo que eu tô trabalhando, que é o que eu faço normalmente, mesmo eu fazendo isso, eu entendo que se eu votar a favor do aumento de imposto, o cara vai entender que eu tô traindo ele. O que já é uma coisa rara no Brasil, porque o brasileiro não sabe de nada. O cara fala, mano, isso é tão impopular, isso afeta tão negativamente a vida das pessoas, que eu, mesmo pegando emenda, mesmo sendo da base do governo, eu não vou votar esse aumento de impostos. Então o governo falou, bom, eu, poder executivo, quero executar um aumento de impostos e o poder legislativo não está me deixando. Pausa, como estamos de audiência? 2.900 pessoas ao vivo e 1.200 likes. Bom, pessoal, dá like na live que hoje o assunto é um pouco mais denso, mas é importante. Isso aqui é uma aula, tá? É uma aulinha para que você não seja Bobson. Por favor, dê like na live. É importante você dar like na live. Tenho menos da metade dos likes aqui. Dá like. Que isso aqui não é assunto por enquanto, não é assunto que bomba. É assunto para você aprender. Aprenda isso, tá bom? Voltando ao assunto. Então o governo foi lá, falou, bom, o legislativo não quer aprovar meu aumento de imposto. Já sei, vou fazer via decreto. Quando um governo faz algo via decreto, o que acontece? Que foi exatamente igual o que o Bolsonaro fez para a questão das armas. Lembra que o Bolsonaro falou, eu quero aumentar o acesso às armas no Brasil? Em vez de ele fazer via projeto de lei, e ele tinha condição de aprovar, ele fez via decreto, porque ele falou, se eu não ganhar, o decreto cai. O PT, por um outro motivo, por entender que o Congresso não ia passar o aumento de impostos, fez o aumento de impostos via decreto. Via decreto. O que acontece? O Congresso foi lá e o Congresso é soberano para julgar decretos de governo. O Congresso é como se fosse a Suprema Corte do governo, tá? Na hora de derrubar decreto. E o Congresso derrubou o decreto. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Ambas as representações diretas da sociedade olharam para o aumento de impostos do governo do PT e falaram, nós não queremos esse aumento de impostos. E derrubaram o decreto. Então, você não conseguia mais, o Poder Executivo, o governo do PT não conseguia mais aumentar impostos. O que o governo do PT fez? O governo do PT foi na Suprema Corte, eles foram no Judiciário. Judiciário, tem como você rasgar a Constituição, porque a verdade é essa, e independentemente da vontade das pessoas representadas pelos deputados e pelos senadores, você tem como passar por cima de tudo isso e colocar que o meu decreto vai valer aumentando impostos? Tem como você fazer isso? E isso caiu na mão do senhor Alexandre de Moraes. E o que o senhor Alexandre de Moraes fez? Rasgou a Constituição e derrubou a derrubada do decreto do governo. Entendeu ou não? Né? Então vamos lá, para ficar bem explicado. Governo federal, Poder Executivo, queria passar aumento de impostos. A lei diz que precisa passar pelo Legislativo. O Legislativo falou, não vou passar esse aumento de impostos. Governo federal, Poder Executivo falou, então vou passar via decreto, que é quando eu decreto e pronto. Decretou. Isso tem um prazo para o Congresso julgar se vai manter o veto, se vai devetar ou se vai manter o decreto. Antes mesmo do prazo, vetaram. Nós não queremos esse decreto. Aí o Poder Executivo vai no Poder Judiciário, que não tem nada a ver com isso. Tem como você derrubar o decreto, a derrubada do... Tem como você derrubar a derrubada do decreto do Poder Legislativo. E o STF, na figura de Alexandre de Moraes, derrubou. Porque o Brasil é esta merda. Porque o Brasil é esta palhaçada. Entendeu? Aqui no Brasil, a gente prevê uma coisa. A sociedade, através dos deputados e senadores, vão decidir as leis do Brasil. Você é a favor ou contra aborto? Você é a favor ou contra a maconha? Você é a favor ou contra o aumento de impostos? Você é a favor ou contra tal coisa? Só que no Brasil, como a nossa Constituição é um lixo, como a nossa Constituição é uma bosta,
A nossa Constituição, ela é gigante, ela é imensa, ela trata de tudo, o que é um absurdo. Ela dá muito poder ao Supremo Tribunal Federal para interpretar as coisas do jeito que eles querem e basicamente passar por cima de tudo. E é o que eles fizeram. Mais uma vez, foi o que esses caras fizeram. Esses caras passaram por cima de qualquer representação democrática que você tem através de um deputado e de um senador e simplesmente quebrou isso daí.